Olá, amigos. Estamos aqui para resolver um sistema de três equações com três variáveis usando determinante. Utilizaremos o método desenvolvido por um matemático suíço, Gabriel Cramer, em 1750. Temos então o nosso sistema de equações. Primeira equação, segunda, terceira. Verificamos que as nossas equações estão desorganizadas. A primeira começa com x, a segunda com y, a terceira com z. Primeira opção, então, é organizar todas as equações, todas começando com y, com x, no meio y e por fim z, igual aos valores respectivos sem as variáveis. A partir daí, montamos uma tabela. Tabela essa que cada valor representa o número que acompanha a sua variável. Então, para a primeira equação, temos x é igual a 1, 3 igual a y, 4 para o z e 7 para a resposta. Assim sucessivamente em todas as equações. Esse método de Cramer, ele calcula primeiro um determinante relacionado a todas as variáveis. Então, vou isolar os valores das respostas. Para isso, vou selecionar somente os valores representativos de cada equação, sem contar as respostas, ou as constantes, como queiram chamar. Vou fazer uma colagem. Aproveitando que eu vou ter de usar essa base para alguns outros determinantes, eu já vou fazer a colagem já para aproveitar o tempo. Então, a partir daí, eu vou começar a calcular os determinantes. O valor onde eu vou colocar a resposta do determinante, agora não é tão relacionado ao determinante, sim ao Excel, você tem de selecionar muito bem antes de começar a tentar colocar a função. Eu vou colocar as minhas respostas nessa casa, só que eu acho, nessa casa H, nessa coluna H, só que eu acho que esses valores para G, a casa está muito grande para a coluna G. Então, dois cliquinhos rápidos aqui em cima, ela vai reestruturar a coluna para o tamanho necessário. Então, eu vou colocar as minhas respostas aqui em H. Eu quero calcular um determinante. Então, eu vou vir aqui na função e vai abrir uma janela. Essa janela está preparada já. Aqui está a matriz determinante, era só apertar OK. Mas como eu quero mostrar como se faz, você vem, faz uma pesquisa. Olha, se eu fosse pedir estatística, ia aparecer todas as equações de estatística aqui. Lógica, matemática, qualquer, você só tem de referenciar em que base se encontra para você escolher a sua função. Eu ainda vou colocar na mais usada e vou ter lá aqui minha matriz determinante. Então, vou apertar OK para calcular o determinante e vou obter minha resposta aqui. Resposta do que? Eu vou pegar e vou selecionar a minha matriz. Selecionado o determinante, vou aqui, clique em OK para obter a resposta. Então, o valor do meu determinante é 26. Esse determinante, como eu disse antes, é só relacionado a todas as variáveis das minhas três equações. Esse método fala que você tem de substituir as respostas nos devidos valores. Como vou calcular quatro determinantes. Um, somente com as variáveis. Outro, somente substituindo as respostas em x, como vou fazer agora. Fazer uma colagem. Substituir em x
Vou substituir para y e vou substituir também para z, obtendo assim determinantes com a resposta em x, em y e z. Esse determinante, o determinante em x, a qual substitui as respostas ou as constantes em x, eu vou calcular usufruindo da fórmula que eu já fiz. Vou fazer uma colagem de expressão. Percebam que ele modificou, como esse valor está referenciado a esse retângulo do 1 até o menos 1. Quando eu passo justamente 3 linhas abaixo e verifico que esse D está bem no meio do determinante da frente e esse dx está bem ao meio do determinante de baixo, ele vai calcular justamente os valores das 3 linhas que eu tinha comentado. Aqui ele vai calcular de A17 a C19. A17 é esse, C19. Então eu posso vir colando as minhas funções, que ela já vai calculando os determinantes necessários. Então eu tenho como determinante base 26, determinante em x menos 52, determinante em y 78 e determinante em z 0. Para calcular o valor de x, basta somente dividir dx por d. Então eu vou vir aqui, vou querer a resposta aqui na frente. Então eu vou vir nas fórmulas, vou montar uma formulinha, vou colocar aqui, ó, igual, toda a fórmula começa com igual, parênteses, para mostrar que eu vou fazer uma expressão, vou determinar qual o valor que eu quero, H18, dividido por H14. Esse H14 eu vou utilizar para todas as expressões. Então, como é um valor a qual não vai mudar, eu vou colocar um cifrão. Ele fixa esse valor sempre H14. Então, todas as fórmulas que eu copiar a partir dessa, ela vai dividir. H14 vai ser sempre o meu denominador. Vou fechar meu parênteses e Enter, selecionando menos 2. Consequentemente, agora eu posso copiar e colar as respostas, a função, nos quadradinhos a qual eu preciso de y e z. Eu obtive aqui em z H26, que é o valor 0, dividido por H14. Aqui no valor y, H22 dividido por H14. Sendo assim, eu descobri os valores de x, y e z. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E um abraço a todos.